Muito bem. Agora que você já entendeu como funciona o quadrado de um número, nós vamos entender como funciona o cubo. É isso mesmo. Nós temos aqui na nossa tela o dado que tem o formato de um cubo e temos o próprio cubo mágico, não é? O cubo ele tem 6 faces. É o que nós vamos aprender nas próximas aulas ainda. Eu já estou adiantando para vocês. Mas eu quero que vocês entendam qual o formato de um cubo. É um dado, tá? O formato de um dado, ele tem 6 faces. Ele é diferente do quadrado, tá? Nós precisamos nos atentar aqui ao número de dimensões que tem esse cubo. O nosso muro quadrado, ele só tinha o comprimento e a altura. Pensa no muro. Pensa no muro da sua casa ou de um parente. O muro, ele tem o comprimento e ele tem a altura. Então eu posso adicionar tijolos no tamanho desse comprimento ou na altura. Ele só tem 2 dimensões. Mas o cubo, veja bem, o cubo, deixa eu pegar uma caneta aqui. O cubo ele tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, ele tem a largura e ele tem a sua altura. Ok? Vamos aos exemplos que eu acho que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, agora nós vamos construir o nosso muro com cubos. Aqui eu tenho um cubo em mãos. Olha, o nosso cubo tem 6 faces. Uma face, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Diferente de um quadrado. O quadrado ele tem apenas uma face. Ok? Para construir o nosso cubo, vamos ao exemplo. Construir um cubo ou um muro com 2 blocos na base. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 2 bloquinhos na base. Só que esse muro agora ele tem que ficar no formato de um cubo. Quantos cubos eu preciso acrescentar aqui para que ele fique no formato de um cubo? Vamos lá. Eu vou acrescentar um cubo aqui atrás. Vou acrescentar mais um cubo lá atrás. Acrescentei 2 cubos, certo? Agora, para ficar um cubo perfeito, eu tenho que colocar mais uma camada desta na parte de cima. Então vamos lá. Eu estou colocando mais 4 cubos na camada de cima. Agora ele ficou um cubo perfeito. Conseguiram enxergar? Agora ele ficou um cubo perfeito. Ele tinha 2 cubos na base. Para que ele ficasse um cubo perfeito, eu tive que acrescentar mais 2 cubos lá atrás e mais 4 cubos aqui em cima. Aí ele ficou um cubo perfeito, como esse, né? Com todos os lados iguais. Agora, o que é importante no cubo é que o cubo, diferente do quadrado, ele tem 3 dimensões. Ele tem o que nós chamamos de base, ou comprimento. Ele tem a largura. E ele tem a altura. Então, quantas dimensões eu tenho num cubo? Quantas dimensões eu tenho num cubo? Eu tenho 3 dimensões. No quadrado, eu tinha apenas a base, que era o nosso comprimento, e a altura. Agora, num cubo, eu tenho 3 dimensões. Muito bem. Esse cubo foi construído com quantos blocos na base? Com 2. Ok? Quantas dimensões tem esse cubo? 3 dimensões. Muito bem. E quantos cubos eu usei para montar todo esse cubo? Vamos lá, vamos contar? 1, 2, 3, 4 lá atrás. E na parte de cima tem mais 4. Então 5, 6, 7, 8. Então tem 8 cubos no total. Então,
Essa daqui é a minha base. E esse daqui é o meu expoente, que é o número de dimensões, na verdade. É o número de dimensões. Dimensões do cubo. Ok? Então, toda vez que eu falo em cubo, ele tem 3 dimensões. Agora, o 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? 2 vezes 2 não é 4. E 4 vezes 2 não é 8. Então, 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então eu posso dizer que 2 está elevado ao cubo, ou que esse é o cubo de 2, que é igual a 8. Agora nós vamos montar um cubo que tenha 3 bloquinhos na base. E aí eu preciso preencher toda essa região de modo que ele fique parecendo um cubo, exatamente igual a este, ó. Ok? Muito bem, vamos lá. Então eu já tenho um cubo, eu tenho 3 cubos na base. Vou colocar mais um cubo aqui, um aqui. E vou preenchendo com cubos, com vários bloquinhos. Muito bem. Estamos quase acabando. Ficou com bastante mesmo, né? Imagine, eu fui colocando um cubo em cima do outro. Tá? De modo que ele ficasse como esse. Agora, quantos cubos ele tem no total? Vamos lá. Primeiramente, de novo, em um cubo eu tenho a base, eu tenho a largura e eu tenho a altura. Eu tenho 3 dimensões. Este cubo, ele tem 3 na base. E o expoente? O expoente é o total de dimensões. Como ele tem 3 dimensões, aqui também é 3. Agora eu preciso contar quantos cubinhos eu usei para montar esse cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só na parte de baixo eu usei 9. Como tem 3 camadas, ó, eu tenho 9 na primeira camada, eu tenho 9 na segunda camada e eu tenho 9 na terceira camada. Então eu tenho 9 mais 9, 18. 18 mais 9 eu tenho 27, ok? Mas 27 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? 3 vezes 3 não é igual a 9? E 9 vezes 3 é igual a 27, ok? Então observe. Vamos colocar aqui. 3 aqui era a minha base. E esse 3 é o número de dimensões, ou o número de expoentes. Tá? Número de expoentes. Lembra que o quadrado só tinha 2 dimensões? O cubo tem 3 dimensões. Então, por isso que é o 3 aqui em cima. Toda vez que eu tiver o 3 no expoente, eu terei, então,
um cubo. Eu estou falando de um cubo. Então eu posso falar assim, ó, 2 ao cubo, 3 ao cubo, tá? E quantos cubos tem aqui nesse bloco? Tem 27, ok? Perceberam alguma semelhança entre esses dois cubos? Olha só, o cubo de 2 deu 8. Olha a conta que eu precisava fazer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha o cubo de 3. O cubo de 3 deu 27. Olha a conta. 3 vezes 3 vezes 3. Agora, se eu tivesse que montar um cubo com 4 quadradinhos na base, ó, um cubo com 4 quadradinhos na base, eu posso ler assim, ó, 4 ao cubo, ou cubo de 4, tá? Eu preciso desenhar esse cubo? Não vai me dar um pouquinho de trabalho? Eu acho que vai me dar um pouquinho de trabalho. Então eu posso fazer o seguinte, ó, olha a sequência. O cubo de 2 não era 2 vezes 2 vezes 2? O cubo de 3 não era 3 vezes 3 vezes 3? E o cubo de 4? Tem alguma ideia? Isso mesmo, vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Vamos resolver? Quanto é 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4. Pode montar, monta numa folha separada e resolve. 16 vezes 4 é igual a 64. Então o nosso cubo de 4 quadradinhos, 4 cubos na base, ele tem um total de 64 cubos, ok? E aí, para qualquer cubo, eu vou seguir essa regra. E se eu quiser saber quantos cubos tem um cubo de 5? Vamos lá. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a quanto? 25. E 25 vezes 5 é igual a 125. Resposta: 125. Então, se eu quiser montar um cubo que tenha 5 bloquinhos na base, eu vou precisar de 125 cubos. Se eu quiser montar um cubo com 4 bloquinhos na base, eu vou precisar de 64 cubos. Ok? Muito bem. Vocês já aprenderam a potência ao quadrado, a potência ao cubo, e agora vocês vão aprender quando eu tenho o expoente 4, ou seja, quando eu tenho 4 dimensões. Olha só, eu tenho 2 na minha base e eu tenho 4 dimensões. Basta repetir a base, olha, 1, 2, 3 e 4, de acordo com o número de dimensões que essa figura tem. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4. Este 4 vezes 2 é igual a 8. Este 8 vezes 2 é igual a 16. E aí acabamos a nossa conta. A resposta é 16. Ok? Mesma coisa para o 3 elevado a 4. Nós chamamos de quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós repetimos ele de acordo com o número de dimensões. Como ele tem 4 dimensões, eu vou repetir ele 4 vezes, ok? Novamente. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então a nossa resposta é 81. Essa é a potência de 3 elevado à quarta. Ok? Vamos para mais alguns exemplos. Agora eu tenho a quinta potência, ou seja, imagina um sólido que tenha 5 dimensões, não é? A gente está aumentando o número de dimensões agora, esse tem 5, mas a base é 2. Então nós vamos repetir a base, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
e vamos multiplicar. 2 vezes 2 é 4. Pega esse 4 que deu e multiplica por 2. 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Muito bem. Chegamos ao resultado dessa potência. Vale 32. Ok? Mesma coisa no exemplo de baixo. Eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 vezes 3, que é igual a 27. 27 vezes 3, que é igual a 81. E 81 vezes 3, que é igual a 243. 243 é a nossa resposta. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos escrever na forma de potência esses números. Muito bem. Se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, eu já sei que vai dar 8. Mas se eu quero escrevê-lo na forma de uma potência, eu repito, eu descubro qual é a base. Quantas dimensões eu tenho? Eu tenho 3 dimensões. Isso é um cubo. Olha aqui, a base dessa figura é 2. Quantas dimensões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. Então eu falo 2 elevado à quinta potência. 4 vezes 4 vezes 4. A base é 4. Quantas dimensões eu tenho? 1, 2, 3. Lembrando que dimensões são os expoentes da potência, ok? Aqui eu não preciso resolver, tá? Não estou resolvendo. No exercício anterior eu resolvi. Aqui o exercício só pediu para escrever em forma de potência, ok? Então aqui, nesse exercício, nesse exemplo, a minha base é o 3. Quantas dimensões eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões. Então 3 elevado à sétima potência. O expoente é 7. Aqui eu tenho 5, que é a base. Quantas dimensões eu tenho? 2. Então esse daqui é o quadrado de 5, não é? 5 ao quadrado. E aqui, a minha base é 10. Quantas dimensões eu tenho? 1, 2, 3 dimensões. Esse daqui é o cubo de 10, ou 10 elevado ao cubo. Ok? Muito bem. Pessoal, viram como não é um bicho de 7 cabeças a potenciação assim? Mas professor, aonde eu vou usar isso? Então vamos lá. Quando nós falamos de distâncias muito grandes, como a distância da Terra até o Sol, a distância da Terra até a Lua, ou qualquer planeta que você pensar, imagina, está a bilhões, trilhões de quilômetros de distância. E nós podemos escrever isso em forma de potenciação, pois é um número muito grande. Nós também podemos usar a potenciação na ciência, na genética, para descrever números muito pequenos, como diâmetro ou tamanho de bactérias, enfim, dá para usar a potenciação em muitos lugares. Eu espero que vocês tenham entendido. Para isso eu deixei alguns exercícios para vocês na apostila, ok? Eu não vou deixar nada aqui na plataforma, vocês vão fazer só na apostila de vocês e eu vistarei quando eu voltar. No próximo slide eu acho que eu coloquei até que página que eu quero que vocês completem. Então é isso, até a próxima aula, fiquem com Deus. Cause you're with the